Bom dia, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia com o nosso programa Palavra de Vida, trazendo uma palavra transformadora na sua direção. Uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ardentemente ao seu coração e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Que o Senhor seja contigo hoje, que a paz do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o seu trabalho, sobre os teus negócios. Amém? Então que Deus te abençoe. Vamos compartilhar aqui da palavra do Senhor que se encontra em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, e que diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Oh, meu Deus, desafios. Josué, queridos, estava atravessando um momento difícil na vida dele. Ele começou a substituir um mega líder, um líder como Moisés. Moisés havia falecido e alguém tinha que conduzir o povo, que era um povo não muito fácil para conduzir. Moisés passou bocados, momentos difíceis ali junto com aquele povo. E Josué agora, ele é o que Deus escolhe, levanta para conduzir aquele povo de Israel. E Deus chega e olha para ele e fala: Josué, agora é contigo. Agora é com você. Já parou para pensar nisso? Que em muitos momentos da vida da gente são os desafios que vêm, a gente fica com receio, com medo, pensando em parar, em desistir, diante da dificuldade, diante dos desafios. Puxa vida, como é fácil parar, não é verdade? Como é fácil desistir. É mais fácil do que topar o desafio, ir para frente, pegar pesado ali e saber que Deus vai providenciar o livramento. Por isso que ele disse: eu sou contigo. Eu fui para Recife, talvez já até contei isso aqui para vocês, e era muito jovem. E saí daqui de Uberlândia para uma cidade que eu não conhecia nada e fui trabalhar naquela cidade para pagar os meus estudos, eu e a minha esposa também. Uma menina, eu e ela, 2 meninos. E eu cheguei em uma empresa que eu pedi um serviço, eu prestava serviço nas empresas de pequenas ferramentas, eu consertava pequenas ferramentas. E eu cheguei numa loja, numa empresa lá, uma empresa grande na cidade de Recife. E eu falei pro chefe da oficina que eu consertava a lixadeira. E ele me falou assim: puxa vida, eu tô com a lixadeira aqui com defeito e eu preciso de consertá-la. Ela tá parando a minha produção. Uma lixadeira parar uma produção numa fábrica dessa. Eu falei: você conserta a lixadeira? Eu falei: conserto. Ele me levou lá para mostrar a lixadeira era gigante, não era as maquininhas que eu estava acostumado, que era assim, do tamanho dessa Bíblia, eram as máquinas que eu consertava, mas essa máquina era do tamanho de um prédio, de um cômodo grande. Essa máquina, ela lixava um tampo de madeira inteiro, quando ela terminava, então essa era a produção daquela indústria. E eu trabalhei 1 dia, 2 dias, 3 dias e uma semana, e nada, frustrante, sem resultado. Você imagina que você vai tirando uma coisa que você não conhecia. Tinha um momento que eu chegava na empresa, já estava o coração apertado, já estava com vergonha, e o chefe da oficina me perguntava: o que está acontecendo? Eu só tinha que falar para ele: olha, está complicado, está difícil, é complexo a máquina. Mas não é que era complexo, eu não tinha o conhecimento para consertar a máquina. E chegou no dia em que eu pensei assim: eu vou
eu vou terminar hoje aqui, se não der certo, eu vou para casa e não volto aqui nunca mais. Eu vou abandonar o serviço e perdi todo esse tempo de aqui, mas eu não volto aqui mais, porque não dá, eu vou continuar aqui dia a dia, melhor eu parar. Então isso que está na minha cabeça, ainda mais naquele momento eu apelei para o Senhor, eu ajoelhei naquele lugar, naquela fábrica, no momento que era um pouco mais reservado, eu orava ao Senhor e disse: Senhor, me ajuda a consertar isso, o Senhor conhece, o Senhor sabe aonde está o defeito aqui. E aquele momento, amados, foi uma coisa muito interessante, assim, é como que se uma mão pegasse o meu rosto e virasse, e eu pude identificar uma pequena peça debaixo de um rolo de lixa, um microinterruptor, uma pecinha desse tamanhinho. E olha que eu olhei para aquela peça que eu ainda não tinha mexido, eu fui lá, 2 parafusinhos, eu tirei a peça. E quando eu olhei, ela estava cheia de serragem, então ela interrompia o processo de energia que fazia com que a lixa andasse naquele lugar. E aí, então, aquele momento, eu soprei, só foi um sopro. A serragem saiu, eu pude colocar de volta a peça no lugar, e a hora que eu liguei a máquina, tchá. Então, o serviço ficou pronto. E aquela hora, o chefe da oficina veio e falou assim: poxa, o que foi? Eu falei: olha aqui, então a gente conseguiu agora achar o defeito e pronto. Aquele serviço, queridos, me possibilitou eu comprar um carro. Como o Senhor estava permitindo isso. Se eu tivesse me acovardado, se eu tivesse tido o medo que já estava me possuísse e eu tivesse desistido e não buscasse no Senhor, porque o medo nos paralisa, o medo nos rouba, o medo tira da gente as nossas conquistas. Então aqui o que Deus está falando para Josué: ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Se Deus é contigo, para que ter medo? Se Deus está na sua casa, para que ter medo? Se Deus está para que ter medo? E aqui olha só o que diz ainda no versículo anterior, no versículo 8, Deus ainda falando a Josué, que é antes desse momento, ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de vida, a palavra de Deus, essa palavra que te dá condições de te orientar e te conduzir, e a palavra do Senhor hoje para você, para que você não perca, para que você avance, para que você não pare, para que você não deixe o medo tomar conta das suas decisões. Ser forte e corajoso. Ouça a palavra do Senhor. Ouça o que o Deus está falando contigo hoje. Hoje é um dia de vitória, é um dia de alegria, é um dia de sucesso para a tua casa, para a tua vida. Então não temas, avance. Você vai ser conhecido como um líder de excelência, você vai ser conhecido como uma pessoa corajosa, intrépido, que não é paralisado pelo medo. Que o Senhor é contigo. Porque ter medo, se Deus está no controle de todas as coisas, creia nisso. E Ele tudo fará. Amém? Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça hoje e que Ele te conduza nesse dia com muitas vitórias e muitas alegrias. Um beijão, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero dividir com você algo que tem transformado milhares de pessoas e que transformou também a minha vida. O encontro com Deus. O encontro de 3 dias que é feito na nossa chácara e que é um divisor de águas na nossa vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Um encontro face a face com o Senhor. Se você também quer viver essa experiência e ter a sua vida totalmente transformada, é só entrar em contato conosco no telefone 3237-1212 que nós passaremos todas as informações para você. Vai ser tremendo. E claro, se você também quiser contribuir com o nosso programa, é só você encaminhar a sua oferta nesse Pix que está passando aqui na nossa tela. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!